Meus queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus esteja com todos. Quero agradecer a Deus por esta rica oportunidade de nesta manhã nós estarmos aqui reunidos dessa maneira virtual para juntos aprender mais da palavra do Senhor Jesus. Desta feita nós vamos aprender sobre o chamado de um líder, falando do livro de Josué e da liderança desse moço que se fez grande na presença do Senhor, porque teve algumas qualidades que é necessário que nós também tenhamos, a fim de que possamos ser usados por Deus no que Deus precisa. Eu quero agradecer, em primeiro lugar, a todos vocês que estão dedicando esse tempo nesta manhã de domingo, para juntos aprendermos desta palavra, desta santa palavra, de podermos entender a necessidade de estarmos reunidos e unidos nesta palavra, aprendendo para nos fortalecer a cada dia mais. Eu quero, em primeiro lugar, lembrá-los, neste dia tão maravilhoso, no dia que nós celebramos o dia que Jesus venceu a morte e ressurgiu vitorioso, e foi essa vitória que nos dá a certeza de que Ele está conosco hoje e muito em breve nos levará para que nós estejamos aonde Ele está. Mas neste momento eu quero chamar a atenção de vocês todos para que pegue a sua lição, pegue a sua Bíblia, coloca aí, vamos ficar alguns minutos aqui conversando a respeito dessa lição e da palavra de Deus, consequentemente. Quero pedir para você, se você ainda não adquiriu a sua revista de Escola Bíblica Dominical, você moço, moça, vocês jovens, que vocês possam ir atrás para que adquira esse material que é muito precioso para nós. Quero também pedir para vocês, eu sei que nós estamos na segunda lição desse trimestre. Na primeira lição, nosso irmão Juliano, com bastante propriedade, nos explanou essa palavra, e hoje eu estou aqui para fazermos também aquilo que está aqui, observarmos esses tópicos e entender um pouco mais do que a Bíblia diz do chamamento, do chamado de um líder e as qualidades que esse líder precisa ter. E esta palavra é tão atual para nós como quanto foi para Josué. Por isso eu quero conclamar você que esteja municiado da Bíblia e também da sua lição. E quero convidá-los, já nós estamos iniciando, é a segunda aula, a segunda aula desse trimestre. Eu quero convidar você para que você se dedique na leitura do livro de Josué, o primeiro livro da série de livros históricos da Bíblia. Estamos terminando o Pentateuco e agora entrando na história dos hebreus, na sua conquista ou na conquista da terra de Canaã. Essa terra que foi prometida a Abraão, que foi confirmada a Isaac, que foi também dedicada ou falada a Jacó sobre essa terra, e agora Moisés, aquele líder que tirou Israel do Egito, tirou com mão forte o povo hebreu do Egito, e agora ele trazendo para a terra, não chega a entrar na terra. Nós conhecemos a história de Moisés, mas foi o maior líder que tirou lá, Moisés tirou o povo do Egito com mão forte. Moisés recebe as leis, mas em todos aqueles acontecimentos, Josué estava ali com ele. Josué, que é o seu nome original, Oséias, e Oséias, que quer dizer, significa salvação, mas Josué foi quando Moisés separa aquelas 12 espias para ir à terra de Canaã, espiar a terra. Moisés muda o nome de Oséias e o chama de Josué. E o Josué tem significado Josué tem o significado o Senhor é a salvação. Então nós vamos lá, dando continuidade. Eu quero ler com vocês também o texto do dia, e o texto do dia hoje diz assim: não te mandei eu, esforça-te e tem bom ânimo, não pasmes nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Josué capítulo 1, versículo 9.
E essa palavra de hoje, esse texto do dia, é tão atual para nós como quando Deus fala com Josué. Momento em que muitas vezes, devido aos acontecimentos, pessoas estão espantadas, pessoas estão pasmadas, mas nós, servos de Deus, que conhecemos o Deus ao qual nós servimos, temos esta palavra hoje, no meu e no seu coração. Deus fala contigo, Deus fala comigo nesta manhã. Não pasme, nem te espantes, porque o Senhor Deus é contigo. O Deus que tem todo o poder nos céus e na terra, o Deus que é o meu, o seu Salvador, Ele está contigo nesta manhã. Então descansa, entrega os teus caminhos ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Esta palavra nos dá uma injeção de ânimo. Deus é contigo por onde quer que andares. Ande na presença do Senhor e ser perfeito. Foi isso que Deus fala com Abraão. E nesta manhã nós vamos passear um pouquinho por esse livro, aprendendo acerca da liderança ou do chamado de um líder e o que precisa esse líder ter para conquistar ou para ter sobre a sua vida uma grande responsabilidade. A síntese do nosso texto diz assim: Deus, ao chamar alguém para exercer a liderança sobre seu povo, garante-lhe graça suficiente para suportar os embates. Não seriam poucos os embates, e nós vamos ver no decorrer das lições, não vou adentrar nas outras lições, mas nós vamos ver que houve muitos embates, houve situações difíceis, mas Josué estava lá, um líder que tinha convicção do seu chamado. Deus deu convicção a ele, e ele, nessa convicção, nessa obediência à sua palavra, levou o povo a conquistar uma terra, a terra de Canaã. Embates difíceis, lá tinham muitos valentes, tinham muitos gigantes, mas Deus estava com Josué. Deus está contigo nesta manhã, e é por isso que você não tem que temer, não tem que ficar ansioso por coisa alguma, mas que todas as suas ansiedades sejam conhecidas diante de Deus, através de orações, através de ação de graças, através de depositar aos pés dele, porque ele tem cuidado de nós. Então nós vamos, na continuidade da nossa lição, nós vamos explanar aqui e analisar, eu quero analisar juntamente com vocês alguns pontos, as orientações dadas por Deus a Josué, sobre como enfrentar o novo tempo que estava chegando na sua vida, bem como para os hebreus. Estava chegando ali um novo tempo, era um novo líder que tinha o mesmo objetivo. O objetivo era comum, mas talvez os métodos ele tinha que teria alguma diferença, mas o povo estava com ele. E ele levaria esse povo, como nós conhecemos o que aconteceu. Mas eu quero que você entenda também, nós precisamos estudar, e vamos estudar, que esse é um dos objetivos da nossa lição, os conselhos do Senhor a Josué, para que alcançasse êxito em sua missão de conquistar a Canaã. Josué conquistou a Canaã, sim, Deus foi vitorioso. No entanto, só foi vitorioso porque ouviu conselhos. Eu quero já abrir um parênteses aqui dentro dessa lição, porque, pessoal, a gente pode estudar o contexto histórico, mas o que faz diferença na minha e na sua vida, estar na escola bíblica dominical aprendendo a palavra, é quando você faz a aplicabilidade da palavra na sua vida e na minha vida. Então, para nós conseguirmos êxito na nossa missão, Josué conseguiu êxito, logrou êxito na missão que era a conquista da terra de Canaã. Aconteceu isso com ele, mas ele teve que ouvir conselhos. Deus lhe deu conselhos e Deus ainda nos aconselha. Deus nos aconselha usando homens e mulheres de Deus, homens e mulheres que têm experiência com Deus. Deus nos aconselha através da sua santa palavra. Esta palavra, a Bíblia Sagrada, é o manual do crente. É aqui que nós alcançamos vitória, é quando nós meditamos na palavra. Assim como Josué, Deus dá-lhe um conselho: Josué, medita na lei do Senhor dia e noite, porque você vai ter o cuidado de ter nela a vida eterna, porque são estas palavras que de mim testificam. Foi assim que Deus falou com Josué. E nós vamos compreender as 3 últimas abordagens que o Senhor fez a Josué.
quando o comissionou para substituir Moisés, o reconhecimento do seu chamado e o compromisso com a palavra a serem alcançadas. Amém? Então vamos lá para a nossa leitura bíblica em classe. Eu quero ler com vocês. Vocês abram a lição. Aquele que não tem lição, por gentileza, pega a sua Bíblia aí e abra lá em Deuteronômio, no capítulo 34, do versículo 1 até o versículo 9, nos diz a seguinte frase, ou o seguinte texto: Então subiu Moisés das campinas de Moabe ao monte Nebo, ao cume de Pisga, que está defronte de Jericó, e o Senhor mostrou-lhe toda a terra, desde Gileade até Dan, e todo o Naphtali, a terra de Efraim e Manassés, e toda a terra de Judá, até ao mar último, e o sul, e a campina do vale de Jericó, a cidade das palmeiras, até Zoar. E disse-lhe o Senhor: Esta é a terra que jurei a Abraão, Isaque e Jacó, dizendo: A tua semente a darei. Mostro-te para a veres com os teus olhos, porém para lá não passarás. Assim morreu ali Moisés, servo do Senhor, na terra de Moabe, conforme o dito do Senhor. Este o sepultou num vale, na terra de Moabe, defronte de Bet-peor, e ninguém tem sabido até hoje a sua sepultura. Era Moisés da idade de 120 anos quando morreu, e seus olhos nunca se escureceu, nem perdeu ele o seu vigor. E os filhos de Israel prantearam a Moisés 30 dias, das campinas de Moabe, e os dias do pranto do luto de Moisés se cumpriram. E Josué, filho de Num, cheio do espírito de sabedoria, porquanto Moisés tinha posto sobre ele as suas mãos, assim os filhos de Israel lhe deram ouvidos e fizeram como o Senhor ordenara a Moisés. Uma coisa é fato, meus queridos: as lideranças, e nós conhecemos ou conhecíamos, muitos líderes que foram tremendos homens de Deus e hoje deixaram o seu legado, porém não estão mais entre nós. A começar lá no início da igreja, da nossa igreja, quando Gunnar Vingre e outros desbravadores, homens de Deus, deixaram o seu legado, fizeram o seu trabalho, mas passaram esse cajado a outro, passaram essa liderança que eles tinham a outras pessoas, e essas pessoas deram continuidade, e hoje nós estamos aqui, e daqui a alguns dias muitos de vocês estarão liderando. E ainda hoje eu posso dizer com convicção que muitos são líderes. Muitos de vocês são líderes espirituais dentro da sua casa. Muitos são líderes espirituais no local do trabalho. Muitos de vocês são exemplos e precisam ser exemplos do que Deus pode fazer na vida do homem, na vida de uma mulher. E quantos de vocês, jovens homens, jovens mulheres, estão ali e são muitas vezes no seu convívio social, muitas vezes são chamados para dar uma palavra, porque eles veem em você algo diferente. Isso se chama liderança espiritual. Então, mas para isso precisa exalar de você alguma confiança, alguma confiabilidade. Você tem que exercer. Então, quando você sai, quando você está no meio da sociedade, as pessoas te veem como verdadeiros líderes. Portanto, cuidado, trate com cuidado isso que Deus tem colocado nas suas mãos, a responsabilidade que Deus tem posto na sua mão. Você não é qualquer pessoa, você é jovem. Mas eu sou tão fraquinho, eu não sou nada, talvez ninguém me vê lá na igreja. Deus te vê. Deus não deixa ninguém para trás. Nós vamos ver nessa lição que Deus tomou cuidado de não deixar ninguém para trás. Todos entraram na terra de Canaã. Deus cuida dos seus, Ele cuida de você, ainda que você ache que não tem valor, Deus te deu valor. Por isso Jesus morreu lá na cruz do Calvário, foi para salvar a todos. Então você tem responsabilidade, assuma essa responsabilidade, assuma essa liderança com cuidado, porque nós vamos dar conta para Deus daquilo que nós fizemos. Faça com amor. Josué é um tremendo exemplo de liderança e nós vamos ver isso. Josué, ele viveu 40 anos lá no Egito. Ele viveu e viu, ele contemplou
como Deus tirou com mão forte o povo daquela terra. Ele viu todos os milagres, ele ficou sabendo das pestes, das pragas, de como que Deus tratou com aquele povo. Josué tinha visto o poder de Deus, o cuidado de Deus. Josué caminhou os 40 anos no deserto, e ele foi ali, ele viu, ele estava com Moisés. Quando Moisés sobe para receber as leis ali no Monte Sinai, Josué estava pertinho, estava acompanhando. Josué é o fiel escudeiro de Moisés. E aí chega nesse momento, Deus o chama como líder. Mas para chamar como líder, Deus está vendo a sua vida lá de trás. Ele tem contemplado a sua trajetória. O que você tem feito? Qual que é o seu legado? Qual que é a sua posição? Ah, mas alguém não está vendo. Talvez alguém humano não está vendo. Mas Deus, que dos altos céus vê tudo, que tem olhos como chama de fogo e ninguém foge da presença de Deus, Ele está te contemplando. Tá? Então, vamos aprofundar nessa lição e aprender com a liderança que esses líderes, homens de Deus, morrem, mas tem que ter outros no lugar. E Deus tem escolhido também para nós continuarmos nessa trajetória, até chegarmos aos céus. Né? Então, nós vamos trazendo aqui, essa introdução fala... Muitas vezes ser líder tem que ser corajoso, porque muitos embates, né? Nós vamos ver, eu não vou entrar nas outras lições, mas nós vamos ver aí como que foi a conquista das terras. Não foi algo simples, foi algo muito complicado, mas aqui Deus estava chamando alguém que tinha uma grande missão, uma missão muito árdua, mas que ele tinha condições de realizar, porque Deus via neste homem, ou nesse moço, ou nesse menino, nesse jovem ainda, quando sai lá da terra de Israel, quando sai da terra do Egito. Ele com 40 anos, ele começa a caminhar no deserto, mas ele sempre foi obediente. E aí nós vamos falar de algumas qualidades que você, que nós precisamos ter, se quisermos ainda estar na presença de Deus, né? E poder liderar. Quantas vezes você que está me ouvindo hoje, talvez você fale assim, mas eu não sou líder, eu não tenho pretensão de ser, não sei. Deus conhece a sua vida, Deus conhece lá na frente. De repente você vai liderar o grupo de oração, você vai liderar um grupo de jovens, você vai estar liderando um grupo de visita, e talvez já faz isso. Então faça com bastante afinco, com bastante coragem, e você vai ver que Deus, Ele recompensa a todos. Mas para isso nós precisamos de algumas qualidades, e isso nós vamos tratar aqui nessa lição, nessa manhã. Coragem e determinação, acho que é uma das primeiras, né? Coragem, determinação. Josué tinha que ter isso. Ele estava assumindo um povo que não era pouca gente, um povo que ele conhecia, um povo de dura serviço, um povo que muitas vezes não aceitavam, mas Josué, ele teve coragem. E ele teve coragem, uma coragem dada por Deus e uma determinação para conduzir o povo. Isso fazia parte da personalidade dele, do caráter de Josué, né? Mas alguém precisava pô-las à prova, e Deus foi vendo tudo isso. Deus foi provando Josué no decorrer do seu crescimento. Deus está olhando você, como você está crescendo, Eu não estou falando nem em estatura, em conhecimento de Deus, em conhecimento da palavra, em conhecimento como cristão, como que você está crescendo espiritualmente. A Bíblia fala para nós crescermos na graça e no conhecimento. Nós precisamos nos crescer, amadurecer, né? Não vivemos mais, não é tempo mais de nós vivemos uma meninice na igreja. O que nós temos que tomar cuidado é que muitas vezes nós temos que tomar atitudes sérias diante do nosso Deus. Deus vai levar para os céus um povo, e não é qualquer povo, não é um povo que não tenha compromisso, não é assim. A Bíblia fala que vai levar para o céu um povo, e as qualidades dele é santo, especial, zeloso e que tenha boas obras. Se você está enquadrado dentro dessas qualidades, você faz parte do povo que vai para o céu. Nós estamos na iminência da volta de Jesus. Tudo que está acontecendo, que nós vimos aos olhos, e muitas pessoas ficam esbugalhados assim, atônitos, porque tudo está acontecendo, porque estamos perto da vinda do Senhor Jesus. E o que nós temos feito? Qual que é o legado? Esses homens de Deus, nós
Eu louvo a Deus porque eu cresci na igreja. E como testemunho, eu vi homens de Deus, homens que não estão mais no nosso meio, já fizeram a sua parte aqui, estão aguardando aquele dia do arrebatamento da igreja, em que os mortos ressuscitarão primeiro, mas estão aguardando. Mas nós temos legado que eles deixaram, homens de oração, homens leitores de Bíblia, homens e mulheres de Deus, que se preocupavam com a santidade do seu corpo. Jovem, eu preciso falar com vocês acerca dessa necessidade. Nós precisamos estar atentos. Já é a última hora da igreja. Já é a última hora da igreja na face da terra. Seja santo. A Bíblia fala: quem é santo, santifique-se ainda. Porque o sujo está sujando-se ainda. Mas eu quero falar com você, para que você tenha uma mudança de vida. Afinal de contas, a aplicabilidade desses estudos na nossa vida é que vai fazer a diferença. Conhecimento não faz diferença na vida, tá? O que faz é a aplicação. A Bíblia fala: sede cumpridores da palavra de Deus, não somente ouvintes. Mas vamos lá, vamos dar continuidade e entrar agora, nos tópicos. O primeiro tópico da nossa lição diz assim sobre um novo tempo. E nesse novo tempo, Josué, por muito tempo, serviu a Moisés. E como Josué serviu a Moisés? Josué serviu a Moisés com dedicação. Era um homem, era um menino, talvez um jovem dedicado, mas agora o ministério de Moisés tem chegado ao fim. E agora o que resta? Agora resta para ele dar continuidade. A morte de Moisés significaria uma mudança, ou significou uma mudança importante na vida de Josué, não só de Josué, de todo o povo que tinha Moisés como aquele líder que foi, e ele foi um grande líder, um líder sem igual na história da humanidade. Mas agora tem chegado o seu tempo, o tempo da caminhada no deserto, aquele período muito lindo, onde as roupas não envelheciam, onde eles não precisavam trabalhar e todo dia tinha o maná, onde a sombra, como uma nuvem, confortava durante o dia daquele sol escaldante, e também a nuvem de fogo não deixava esfriar durante a noite e ainda clareava, para aquecer, alumiava as noites frias no deserto. Havia chegado ao fim. Agora não teria mais isso. Agora as pessoas teriam que trabalhar, eles teriam que, com as suas próprias mãos, conquistar algo que Deus tem deixado para eles, E eles, era tudo novo. Josué sempre foi servo de Moisés e atentava sempre ao que Moisés falava. Moisés pedia para ele e ele prontamente lhe colocava à disposição para fazê-lo. Mas agora ele tinha que tomar decisões. E agora, para tomar decisão, qual seria a decisão acertada? Você está no momento de decisão. Qual é a decisão acertada? Qual é a decisão acertada acerca do seu trabalho? Qual é a decisão acertada acerca do seu namoro? Acerca da sua vida com Deus? São decisões que nós temos que tomar. Todos os dias tomamos decisões, porque todos os dias o pecado vem, mas todos os dias também nós temos a palavra de Deus, nós temos o direcionamento, nós temos o Espírito Santo de Deus, e esse nos guia a toda a verdade. É o Espírito Santo de Deus que nos guia a toda a verdade, porém precisa estar atento ao que o Espírito diz, Se nós não meditarmos na palavra, nós não saberemos qual que é a direção. Josué recebeu o conselho. No primeiro capítulo do livro de Josué, ele recebe o conselho. Josué: medita na lei do Senhor de dia e de noite, porque tenhais do cuidado de ter nela a vida eterna, e ela de mim testifica. Foi assim, eu já falei com vocês sobre esse versículo. Josué do 1, 7, 8 e 9 diz esta palavra que é muito conhecida, nós vemos muitas pregações acerca disso e é muito atual esta palavra. Mas vamos lá, assuma a liderança, é o segundo tópico. O Senhor falou com Josué: levanta-te, pois, agora, em Josué 1 e 2, esse era um momento singular na vida de Josué, um homem acostumado a servir, e agora ele estaria dando as ordens, E que agora ele recebeu uma ordem para levantar. Um dos grandes segredos das pessoas que caminham com Deus é conhecer o tempo de Deus. O tempo de Deus, o Kairos de Deus na nossa vida, E para isso nós temos que estar atentos
a esse tempo que Deus tem colocado. Mas é interessante que aqui, olha só, Josué, ele nunca resistiu a Moisés. Josué, ele tinha algumas coisas interessantes. Ele nunca resistiu, ele nunca foi contra uma ordem de um líder. Moisés falava com ele, ele nunca resistiu, ou mesmo criticou, mas sempre manteve inteiramente submisso ao seu líder. Por isso, no tempo de Deus, no tempo certo, Deus o exaltou. A Bíblia fala que Deus, ele exalta os humildes, mas aos soberbos ele abate. Se tem algo que Deus não gosta, é de arrogância. E nós, se não tomarmos cuidado, com maior ou menor grau, somos arrogantes. Somos presunçosos muitas vezes. Não é porque eu estou falando com vocês que eu sou melhor de maneira nenhuma. Necessito das misericórdias do Senhor a todo dia, a todo momento, para que eu possa estar enquadrado naqueles que vão morar no céu. E eu quero estar assim, preciso estar assim, me esforço para isso. Então, gente, Josué nunca resistiu. Quantas vezes hoje pessoas não conseguem? Nós estamos hoje vivendo um momento do egocentrismo. Hoje a pessoa é tudo eu, tudo eu. Se alguém falar alguma coisa que eu não gostar, ninguém tem nada a ver comigo. Essa é a resposta. Eu tomo conta da minha vida, mas vida com Deus não é assim. Eu não tomo conta da minha vida, quem toma conta da minha vida é Deus. Quem dirige a minha vida é Deus. Eu preciso estar sob a vontade de Deus se eu quiser caminhar em direção ao céu. Deus deu o livre-arbítrio. No entanto, Ele deu-nos, assim como Deuteronômio fala, né, no capítulo 30 lá, eu te coloco entre a vida e a morte, mas te dou um conselho. Escolhe a vida para que você viva. Então, é assim que é. A palavra de Deus tem que estar em nossa vida. Nós temos que ser praticante da palavra de Deus, não somente ouvinte. O ouvinte até adquire conhecimento, mas o praticante, ele desvia-se do mal. Como que purifica o homem o seu caminho? Observando o seu caminho, se ele está conforme a palavra de Deus. Se ele não estiver, se o seu caminho não estiver conforme a palavra de Deus, então dá meia volta. Volte à palavra de Deus, porque o caminho do homem leva à morte. Mas os caminhos do Senhor, eles são bons. É assim que a Bíblia fala, né? Então, assuma a liderança para você ser aí abençoado por Deus. Agora sim, tenha iniciativa, né? Esse é o segundo tópico. O terceiro comando de Deus para Josué foi: passa este Jordão, tu e todo esse povo. Josué tinha que entrar na terra prometida. Deus tinha prometido a essa terra ao povo, e agora era a hora em que Deus estava chamando Josué. Então tem que ter uma iniciativa, irmãos. Não tinha mais rodeio. Era isso que tinha que acontecer. Tinha que avançar, né? Agora, como falar, como adquirir essa liderança? Mas Deus deu autoridade. O primeiro povo, aqueles povos que saíram lá do Egito, eles não entraram na terra. Eles foram desobedientes, nós conhecemos a história, desobedeceram, trataram vil o pão que Deus tinha preparado, que era o maná. Fizeram tantas coisas erradas e não entraram na terra prometida. Somente Josué e Calebe, os dois espias, os dois homens obedientes a Moisés, aqueles que tinham uma visão acima das outras visões, porque todos os 12 espias que foram espiar a terra, 10 deles acharam que era só desgraça, mas Josué e Calebe não. Nós vamos lá em nome do Senhor, a terra é boa e nós conquistaremos. Então, a visão, a iniciativa que Josué teve, lá atrás Josué já tinha iniciativa. Tem gigantes sim, mas nós derrotaremos os gigantes, porque quem está conosco é maior do que quem está com ele. Então, nada de desânimo. Na sua vida vai ter embates, com certeza terá. Você já teve, já passou por alguns, sabe que Deus tem cuidado de você e terá outros, né? Mas agora, o que nós vamos fazer? Vamos sim nos colocar na presença de Deus, ter iniciativa. E quantas vezes a iniciativa é entrar no meu e no seu quarto, dobrar o joelho e orar? Josafá, certa vez, não sabia o que fazer. E o que fazer quando nós não sabemos o que fazer? Mas ele proclamou um jejum, orou a Deus, e nós sabemos a vitória que ele recebeu da parte de Deus, porque ele teve iniciativa quando as coisas ficaram feias para ele.
Mas quero continuar aqui com vocês. Chegou a hora de Josué, né? Então no nosso pense aqui diz assim, olha, por que Josué somente assumiu a liderança após a morte de Moisés? Moisés não poderia ter permanecido vivo, né? É só para você pensar. Mas um ponto importante, Deus sempre tem um plano, ele nunca erra. Quando o fruto está maduro, deve ser colhido. Deus não tem plano B, o plano de Deus é o A. Tudo que está acontecendo é plano A. Deus não se engana, Deus não se assusta, Deus não se decepciona, Deus não fica boquiaberto, não sabia disso, Deus sabia, tudo está nas suas mãos. E ele sabia que tinha um jovem ali, que lá desde o início tem deixado um legado de obediência. Moisés, a fidelidade de Josué, gente, fidelidade, isso é muito lindo. Deus é fiel, ele cumpre a sua palavra, ele é fiel para com a sua palavra. E nada do que foi falado, nada que foi escrito, nada do que foi profetizado vai ficar sem se cumprir, porque Deus é fiel à sua palavra. E Deus procura fiéis adoradores, homens fiéis, mulheres fiéis, jovens fiéis, fiéis à sua palavra, fiéis à liderança, fiéis na santidade, e é isso que precisa, obediência. Nós precisamos estar obedientes, nós precisamos ser obedientes. Obedientes a quê? Obedientes à palavra do Senhor. E quando você é obediente à palavra do Senhor, automaticamente você, jovem, você vai ser obediente ao seu pai, você vai ser obediente à sua mãe, você vai ser obediente ao seu líder de jovens, você vai ser obediente ao seu pastor, você vai ser obediente àqueles que você está sob autoridade. Você vai ser obediente lá no trabalho. Por quê? Porque você está aprendendo aqui que para ser um líder, para chegar lá, você precisa ter algumas qualidades que Josué teve, que fez a diferença. Josué teve uma disposição de servir, ele nunca falou não. Certa vez Moisés fala para Josué, pega uma equipe aqui e sai para a guerra. Ele não questionou, ele pegou e foi fazer o que Moisés tinha dito para fazer. Quantas pessoas hoje, quando recebem uma incumbência, falam assim, eu não vou fazer, mas a disposição em servir faz toda a diferença. Ser leal, a lealdade, tem qualidades, irmãos, nas nossas vidas, nós jovens, vocês jovens, né? Eu, graças a Deus, passei por isso dentro da igreja, e isso foi muito bom, é muito agradável servir ao Senhor Jesus, assim como vocês estão, assim como nós estamos servindo ao nosso Deus, servindo com alegria, né? Nós precisamos disso, mas ele tinha lealdade, ele tinha coragem, e muitas vezes a coragem para nós é de dizer não ao pecado. Quantas vezes nós não somos corajosos o suficiente, mas Deus quer homens e mulheres corajosos, jovens, adolescentes corajosos. Vocês precisam ser corajosos a ponto de falar não ao pecado, não ao namoro escandaloso, não a propostas indecentes. Mas para isso nós precisamos estar na obediência da palavra de Deus. E aí nós conseguimos coragem, nós conseguimos responsabilidade. E quando nós temos isso, quando nós somos obedientes, quando nós temos disposição em servir a Deus, em servir ao nosso pastor, em servir a igreja, quando nós somos leais ao nosso Deus, como somos leais às autoridades, se nós temos coragem, se nós temos responsabilidade, Deus nos dá credibilidade. Foi o que aconteceu com Josué. Josué teve credibilidade para ser chamado. Ele foi posto, quando nós lemos lá em Números 27, o 18, 20 e 22, quando do chamamento, quando Deus chamou Josué. Eu quero que você abra a sua Bíblia comigo. Eu não vou ler muitos versículos, porque eu não vou me estender muito, tá? Mas eu queria que você abrisse a sua Bíblia lá em Números, no capítulo 27, e ele diz assim, o versículo 18, o 20 e o 22. Diz assim a palavra de Deus. Josué, Números 27, 18. Então disse o Senhor a Moisés, toma para ti a Josué, filho de Num, homem que há o Espírito, e põe a tua mão sobre ele.
e apresenta-o perante Eleazar, o sacerdote, e perante toda a congregação, e dá-lhe mandamentos aos olhos deles, e põe sobre ele a tua glória, para que ele obedeça toda a congregação dos filhos de Israel. Amém? Tem o 22 também. E fez Moisés como o Senhor lhe ordenara, porque tomou a Josué e apresentou perante Eleazar, o sacerdote, e perante toda a congregação. Josué, nesse momento, ele estava adquirindo credibilidade. Por quê? Porque todas as outras qualidades ele já tinha. Moisés já sabia sobre a sua obediência, sobre a sua lealdade, sobre a sua coragem, e agora Deus estava lhe dando credibilidade diante do povo. Você precisa, eu preciso de credibilidade, ou senão nós cairemos no descrédito. Ninguém acredita em nós. Se você fala que é cristão, mas não acho que você é cristão não, porque as suas atitudes não condizem com o cristão que eu sei que existe. Tomara que você não ouça isso. Eu lá no início da minha fé ouvi, foi muito desagradável, mas graças a Deus, Deus nos deu entendimento e agora te dá credibilidade para você continuar, para você servir a Deus com credibilidade. Então, os conselhos para a conquista, nós temos muito o que conquistar, e para isso, Deus nos dá alguns conselhos, e está aqui na nossa lição. O primeiro conselho foi: não despreze ninguém. Deus ordena a Josué para conduzir todo o povo, não era para deixar ninguém. Então não despreze ninguém, não despreze outros conhecimentos. Se você tem conhecimento e o outro tem falta de conhecimento, você ensina. Isso é bom, isso é agradável a Deus. Mas não deixe ninguém para trás. Deus, ele diz que entrou, como quase ninguém da primeira geração entrou, todos os novos, todos os que nasceram de 40 anos para cima, entraram na terra prometida. O Senhor aprovou a segunda geração de hebreus, e por isso determinou que ninguém ficasse fora da travessia. Josué conduziu todo o povo, independente de qualquer contingência. A terra prometida aos patriarcas, certamente no meio dos povos havia pessoas cobiçosas. Nós vamos falar e vamos aprender depois nas outras lições como Acã, o que aconteceu quando ele tentou cobiçar e pegou algo que não deveria, Teriam pessoas temerosas, teriam pessoas negligentes, mas mesmo assim, eles deveriam possuir a terra prometida. Todos eles deveriam, com cuidado. E Josué teve esse cuidado, ele não desprezou ninguém. Então, Deus, ele sempre nos surpreende, porque ele não deixa ninguém. Todos que chegam a ele, ele não lança fora. Vamos lá, vamos dando continuidade. E agora nós vamos para o tópico 2, Então são ali a conquista, os conselhos para a conquista. Deus fala para Josué não desprezar ninguém e não se esqueça de Moisés. Esse é o outro tópico. É uma coisa interessante. Não se esqueça dos homens de Deus que passaram pela sua vida, que lhe aconselharam, que lhe deram muitas vezes, como em mim, quantas pessoas me deu puxão de orelha, Homens de Deus que falavam: Rogério, não faz isso, isso não agrada a Deus. E eu atendia com convicção, porque eu sabia que esses conselhos eram bons, eram homens e mulheres de Deus que passaram pela minha vida. Então, não se esqueça de Moisés. Outro fato bastante interessante, observado na fala inicial de Deus a Josué, foi: como eu disse a Moisés, como fui com Moisés, faça conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. É impressionante, irmãos, como há pessoas que por ingratidão ou por receio de serem questionados, sei lá, o que passam pela cabeça deles, não lembram da sua liderança, não lembram de homens e mulheres de Deus que passaram pela sua vida, assim como a gente fala assim que falamos, muitas vezes vocês não falam, vocês são jovens ainda, mas depois de um tempo vocês com certeza irão casar, terão filhos, tomara que sim. E aí um dia você vai falar para o seu filho assim, porque eu ouvi quando novo e agora falo para o meu filho: você não nasceu desse tamanho.
Porque dá a impressão que nós já nascemos desse tamanho. Mas não, alguém nos ajudou, alguém nos guiou, alguém nos ensinou para que nós crescêssemos. E isso é na nossa vida secular, é na nossa vida profissional. Você não chega com conhecimento tácito, você não tem esse conhecimento adquirido ao longo dos anos. Sempre que você souber de algo, é porque demorou um tempo, alguém te ensinou. Então, e esse conhecimento adquirido faz com que você muda a sua estratégia e a sua visão de mundo. Por isso nós precisamos não esquecer daquelas pessoas, homens e mulheres de Deus. Não esquecemos, trazemos em memória. O próprio Deus nos fala para nós trazermos em memória. E quando nós adentrarmos no livro de Josué, com certeza nas próximas lições, nós vamos ver que Deus gostava de fazer alguns memoriais, para que as pessoas passassem lá e pudessem ver, olha, por que tem aquele memorial? Aquele memorial é em alusão àquilo, aquele livramento que o Senhor deu, aquela abertura que aconteceu no Rio Jordão, e tudo isso é para a gente não esquecer. A Bíblia fala para nós não esquecermos de nenhum dos benefícios que Deus tem feito para nós. Porque quando nós esquecemos, nós deixamos uma parte muito bonita sair da nossa vida, que é a gratidão. E a gratidão só ocorre no meu e no seu coração quando nós reconhecemos o que alguém fez. O que Jesus fez por você, o que Jesus fez por mim. Quando você reconhece isso, você vive uma vida de gratidão. E isso é porque você traz em memória, você não esquece. Então, Deus fala para Josué, não esqueça do meu servo Moisés, não esqueça dos conselhos que ele te deu, não esqueça dos puxões de orelha que ele te deu. É lógico que Deus não fala assim, não tem isso na Bíblia, mas parafraseando e trazendo para nós, não esqueça. Muitas vezes a sua mãe te puxou a orelha, teu pai te puxou a orelha e falou assim, olha, ser crente desse jeito aí não, vamos rever os seus conceitos de cristão. E aí você traz em memória, rever o seu conceito de cristão e você continue caminhando para o céu. Que esse é o nosso intuito. Meu alvo é os céus. Meu alvo é estar com Cristo. E para estar com Cristo, nós precisamos ser diferentes. Nós precisamos ter atitudes diferentes. Não somos iguais ao mundo. Cuidado, tem muita coisa parecendo estar igual. Deus não quer pessoas iguais ao mundo. Deus quer pessoas diferentes, porque Ele vai levar para um lugar especial. Vamos continuar. Dentro desse mesmo contexto de conselhos para a conquista, não se esqueça de Moisés e não se esqueça dos conselhos dele, mas também viva, pregue e medite nas Escrituras. Ao ler o texto de Josué 17 e 8, nós vamos ver que Deus estabeleceu 3 princípios importantes. Princípios estes que para o novo líder, do povo hebreu. Observe esses tópicos que está aí na sua lição. Leia comigo. Seja fiel ao determinar que Josué deveria cumprir toda a lei mosaica, sem dela se desviar. Cumpra a palavra de Deus na sua vida. Seja fiel, seja um servo fiel, e você vai ver o que Deus tem para a sua vida. A coisa mais triste, irmãos, é alguém que é rebelde. Ele é rebelde, ele não pensa, nas consequências que vai ter a sua rebeldia. Mas quando você é fiel, quando você cumpre a lei, Deus abençoa. Fale a respeito da lei. A Bíblia fala que é para falar. Deus determina a Josué, fale da lei, fale dos meus ensinamentos e das minhas ordenanças e continue para que todos conheçam a Deus. E você, e eu, nós, temos falado dessa lei? Temos falado da palavra de Deus? Você tem falado da palavra de Deus? Você tem vivido a palavra de Deus? Então são perguntas que você tem que responder. Eu tenho que responder para Deus. Ou eu tenho que responder para mim, na realidade, Porque Deus está vendo o meu andar. Deus está vendo o meu levantar, o meu assentar, o meu caminhar e até o meu pensar Ele conhece. E ainda aquilo que nós não pensamos, Deus também conhece. Ele conhece aquilo que você vai pensar ainda. Então,
ser fiel. Fale a respeito da lei, né? Fale da lei para o Senhor aos outros. E um último, né? Viva, pregue, medite nas Escrituras, prepare-se. Quando o Senhor ordena a Josué meditar no livro dioturnamente, é porque então farás prosperar o teu caminho, prudentemente te conduzirás. Esses 3 princípios não poderiam ser negligenciados por ninguém. Então nós jovens, adolescentes, nós irmãos, né, não podemos negligenciar essa palavra. Medita na lei do Senhor, dia e noite, leia essa palavra. Jovens, vocês têm muito tempo, vocês têm muita oportunidade. Eu sei que muitas vezes, muitos estudos seculares, muitos livros para ler, livros catedráticos, mas não despreze a palavra de Deus. É essa fonte de conhecimento. Esses momentos que nós estamos passando aqui, meditando na palavra, isso faz uma diferença enorme na nossa vida. Você adquire conhecimento, você adquire sabedoria e você começa a mudar o seu conceito de vida. Você começa, porque é a palavra de Deus que muda. Conselhos, demais conselhos não vão mudar. A palavra de Deus muda. A palavra do Senhor, ela é viva e eficaz. É ela que discerne, ela vai lá e faz o discernimento. É mais cortante do que espada alguma de 2 gumes. Ela entra até a divisão da alma e do espírito. Ela é apta para discernir as intenções do coração, do meu coração, do seu coração. É essa palavra. Então medita nela, dia e noite. Para nós já irmos aqui para o último tópico, por gentileza, eu gostaria que vocês acompanhassem: reconhecimento, compromisso e promessa. Esse é o 3º tópico. Reconheça o seu chamado. Não te mandei eu, foi o que Deus falou com Josué. Deus anelava que Josué tivesse convicção em relação ao seu chamado como líder. E eu quero chamar você para reconhecer o seu chamado como cristão. Você foi chamado como crente. Você foi chamado para ser servo de Deus. Reconheça essa liderança. Você é o líder da sua vida. Você tem uma vida que vai dar conta para Deus. Um dia todos nós nos apresentaremos diante do Senhor para falar com Ele acerca do que nós fizemos. Vamos lá, vamos dar continuidade. Então, Deus que anelava, essa convicção era necessária. Deus, Ele quer que você seja convicto, tenha convicção do chamado, para que quando vier outras palavras que tenta tirar você do caminho, você não saia dele. Porque Deus, o inimigo das nossas almas, ele tem palavras estratégicas e ele tenta confundir. Mas quando você tem conhecimento você seja convicto, quando você tem convicção do seu chamado, de quem você é filho de Deus, você foi chamado por Deus, então o diabo, ele não adianta, ele não suscita dúvida, porque ele tentou por palavras. Lembra da tentação de Jesus lá no deserto? Ele tentou por palavras e pareciam palavras extraídas da Bíblia, parecia que era algo tão assim como, mas Jesus tinha convicção. Então Deus, ele faz sossegar o coração de Josué quando ele fala assim: não te mandei eu. É o Deus Todo-Poderoso, o seu Deus, o meu Deus, que te manda sossegar e conhecer. Então Deus faz sossegar o coração de Josué, garantindo que era ele quem avalizava aquela empreitada. Josué tinha algo muito difícil, nós vamos ver no decorrer da lição quantos embates difíceis, mas Josué estava sendo chamado líder de uma nação. E uma coisa que é interessante no tópico 2 o subtópico 2 desse tópico 3, dê o seu máximo. Eu achei muito, muito lindo quando o escritor, o nosso comentarista, falou sobre isso. Em todo chamado, o Senhor sempre pede um compromisso. Esforça-te. Ele fala sobre esforçar. Esforça-te, Josué. Perdão. E quando ele fala sobre esforça-te, ele diz assim, em outras palavras, dê o seu máximo. E você, nós que estamos aqui nessa manhã, nós temos dado o nosso máximo? Será que eu tenho orado ao máximo? Será que eu tenho vivido a santidade ao máximo?
Será que eu tenho dado o máximo de mim para Deus? Ou será que eu dou para Deus só aquilo que sobra? Se eu tiver um tempinho, talvez eu leia a Bíblia. Se houver um tempo, talvez eu ore um pouco. É necessário nós atentarmos a isso. A Bíblia fala, e Deus falava para Josué: Josué, esforça-te. Josué, dê o seu máximo. Se não for só o seu máximo, não vai adiantar, porque as empreitadas são difíceis. E essa expressão foi repetida 3 vezes, no versículo 6, no versículo 7 e também no 9. Se nós não vivermos com foco, nós seremos distraídos. E a distração faz com que o inimigo, que tão de perto, ele fica à espreita, ele pode atentar contra a sua vida. Ele é astuto, mas quando nós nos esforçamos em obediência, em disposição a servir, quando nós nos esforçamos em lealdade, em coragem, em poder, em credibilidade. Então nós precisamos, porque o peso da responsabilidade é enorme sobre a minha e sobre a sua vida. Ah, mas eu sou jovem. Mas você tem uma responsabilidade, E a responsabilidade de Josué, ele tinha que levar um povo, não era pouca gente. Esse povo tinha que entrar na terra, tinha que destruir gigantes, tinha que invadir cidades fortes, haja vista ali, logo na entrada, Jericó, uma cidade murada, uma cidade que não tinha uma estratégia, como que eles iriam derrubar aquela cidade? Mas ele tinha convicção que o Deus dos céus, o Deus a quem ele servia, o Deus que você serve, ele daria vitória. E aquela vitória foi tremenda, e nós vamos ver mais adiante. Então, meus queridos, viver sem distrações. Não vamos nos distrair com as coisas do mundo. Quando a gente se envolve com distrações, a gente gasta a energia em outras coisas. E a Bíblia é bem clara. Ela fala assim: nós também deixamos todo o embaraço e o pecado. Olha só, embaraço não é pecado, mas o embaraço atrapalha. Então deixa o embaraço. O que está te embaraçando? O que está te segurando? Que você não consegue mais correr? O que está te distraindo? O que está acontecendo contigo para que você não dê o seu máximo? Para que você não dê o seu melhor? Para quem você está dando o seu melhor? Deus pede o seu melhor. O melhor louvor, o melhor período de oração, a melhor leitura, a maior dedicação, a maior santificação. Então, veja esse conjunto de coisas e adore o seu Deus. Vamos continuar aqui, promessas, porque quando nós damos o nosso máximo, Deus é um ótimo pagador. Ele não deixa ninguém sem paga. A palavra de Deus diz isso, Então, junto com o seu chamado, o Senhor faz maravilhosas promessas para Josué. E dentre elas, nós podemos citar, por exemplo, prosperidade, Pois o Senhor disse: todo lugar que pisar a planta dos vossos pés, vou-lo tenho dado, como eu disse a Moisés. E Moisés foi abençoado, e Josué foi abençoado, e você é abençoado. Mas quando der o seu máximo, quando você se esforçar para ser santo, se esforçar para ser servo de Deus, humilde servo de Deus, para que ao seu tempo, ao tempo de Deus, ele te exalte, ele te coloque em lugares altos. Para isso nós temos que estar de joelhos na presença desse Deus Todo-Poderoso. Ele vai te dar prosperidade, ele vai derrotar os seus inimigos. Ele disse para Josué no item B, a derrota dos inimigos, ao mencionar: ninguém se susterá diante de ti todos os dias da tua vida. Não haverá inimigo se levantando. E quando eu falo inimigo, eu não falo pessoas, Eu falo inimigo, aquele inimigo oculto que nós não vemos, mas que está aí ao nosso lado tentando nos destruir, mas até usa pessoas, mas nós não seremos destruídos, porque o anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que o temem para os livrar. E o outro, a presença de Deus: não te deixarei nem te desampararei. Josué 1:5, a parte B: não te deixarei, não te desampararei. Gente, que promessa maravilhosa.
Deus não te deixa, Deus não te desampara. Em nenhum momento, nunca saia da sua boca, Deus não me ouve. Ele te ouve. A todo momento, a todo instante, a todo momento que você se colocar na presença dele, ele te ouve. Ah, mas tem momento que ele não responde. Não, tem momento que a resposta é espera. E quando ele manda você esperar, ele está abençoando para te dar o melhor. Então é assim que é, tá? Então pense, reconhecer o seu chamado diante de Deus não seria algo perigoso na medida em que, sendo homem fraco, tal circunstância poderia fazer emergir a sua vaidade e arrogância? É isso que nós temos que tomar cuidado. Mas nós, em maior ou menor grau, se nós não nos atentarmos, nós somos arrogantes. Mas Deus prefere os humildes, Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que ao seu tempo ele vos exalte. E ele exalta, porque é na presença de Deus. Nós temos ouvido vários testemunhos, muitos testemunhos sendo contados de pessoas que se humilharam aos pés do Senhor e Deus o exaltou. Exaltou diante de outras pessoas, exaltou na liderança de trabalhos na igreja, exaltou na liderança lá na empresa, e ninguém tinha nada com ele, mas Deus estava com ele. Então, para a gente encerrar esses momentos, eu quero ler com você a conclusão. E a conclusão nossa diz assim, olha, o livro de Josué começa com determinação para que ele assumisse a liderança, haja vista esse ser o ponto de partida de qualquer empreitada. Se não existir um líder vocacionado, compromissado por Deus, que possuísse profundo senso de compromisso com o Senhor e a sua palavra, Israel sofreria tremendo revés em sua jornada. Entretanto, estando à frente de um homem fiel e corajoso, o povo encheria de fé e a vitória estaria garantida. Gente, que Deus abençoe vocês, que na continuidade dessas aulas nós possamos aprender, entender e crescer na graça e no conhecimento para a glória do nome do Senhor Jesus.